Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Viktor Emil Frankl era psiquiatra em Viena. Estava recém-casado com Tilly quando os nazistas invadiram a Áustria. Os judeus que ali residiam começaram a ser presos e deportados. Mas Viktor tinha uma vantagem. Ele possuía um visto para os Estados Unidos. Ele tinha o pai idoso, a mãe, e os pais não conseguiram vistos, e também a sua esposa. Se fosse para os Estados Unidos, ele teria que deixar seus pais e sua esposa. E ele estava numa decisão muito difícil. Certa noite, voltou para casa bem tarde e encontrou o pai com um pedaço de mármore na mão. Ele olhou para aquele mármore, aquela pedra de mármore, e estava escrito: honrai pai e mãe. E aí ele perguntou para o pai: o que significa esse pedaço de mármore nas suas mãos? E o pai disse: isso foi a única coisa que sobrou da sinagoga em que orávamos e que os alemães destruíram. Naquele instante, ele olhou bem nos olhos do seu pai e decidiu ficar. Mas o destino deles estava traçado. Eles foram presos e também deportados, enviados para os campos de concentração. E eles, em particular, foram enviados para Auschwitz, um dos campos mais terríveis que existiam. E lá chegaram e passaram pelo processo de seleção. Naquele dia, quem estava fazendo a seleção naquele campo era Yosef Mengele. E a seleção constituía-se uma fila e aquele homem ficava ali na frente com uma varinha, direita ou esquerda. Direita eram para aqueles que iriam para os trabalhos forçados, e esquerda para aqueles que iriam para os fornos crematórios. Viktor foi para a direita e toda a sua família foi para a esquerda. Morreram todos nos fornos crematórios. E agora era isso. A partir daquele instante, um número estava sendo gravado nele, e a partir daquele momento, ele era naquele local mais um número. E ele trabalhou ali durante 3 anos como um escravo. Mas como psiquiatra que era, ele observava tudo o que ali acontecia. E ele percebeu uma coisa, que os homens fortes, aqueles que inspiravam maior força, morriam primeiro. Os outros, os mais frágeis, os mais tímidos, duravam mais. E Viktor lutou naquele campo durante 3 anos contra a morte. E ele venceu. Viktor se salvou. Ele escreveu um livro que ficou famoso no mundo todo. Esse livro é intitulado Em Busca do Sentido. Nele, ele escreveu uma frase muito importante. Essa frase diz assim: tudo pode ser tirado do homem, exceto escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. O livro foi traduzido para 24 idiomas
E ele fala justamente sobre a forma de se reconstruir a vida. Aplica ali o método da logoterapia, que trabalha pelo sentido da vida como principal motivação humana. A vida tem muitas encruzilhadas. Nós temos momentos de decisão que nós temos que escolher para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. E essas decisões que tomamos em cada ponto da nossa existência interferem, às vezes, numa vida toda. Temos que prestar muita atenção nas nossas decisões. Vamos nesses momentos de decisão, vamos nesses momentos de escolhas, procurarmos sempre pelo sentido que queremos dar às nossas vidas. Tentarmos escolher pensando não só em nós, mas em todos aqueles que também convivem conosco. Pensarmos no que essa decisão pode interferir na vida de cada um de nós. Gratidão, muita paz e abraços de luz para você.